Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de número 15 e ao segundo encontro dos nossos seminários temáticos da disciplina Tecnologias na Educação. Hoje nós teremos as apresentações dos grupos 4, que falarão um pouquinho a respeito de como tornar as aulas pelo Google Meet mais atrativas, mais interessantes. Depois nós vamos seguir com o grupo 5, que falará a respeito do trabalho com as redes sociais na perspectiva pedagógica, né? Como eu utilizo ou como eu posso utilizar as redes sociais com fins de ensino e aprendizagem. E nós vamos encerrar com o grupo 6, que falará sobre realidade virtual, jogos e gamificação na educação. Esses são os grupos e os temas de hoje. Nesse momento eu passaria a palavra, então, para os integrantes do grupo 4. Fiquem à vontade, lembrando que cada grupo tem entre 15 a 20 minutos para apresentar o seu tema, tá bom? Fiquem tranquilas, fiquem calmas, vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu peço que vocês se organizem e apresentem da melhor maneira possível, tá bom? Então, sucesso a todos vocês e vamos seguir com as apresentações. Boa noite. Professor, a Lucélia vai transmitir um slide, tá? Tudo bem. A Lucela que vai apresentar, né? Ela vai transmitir, isso. Tá. Vamos aguardar só alguns segundos, pessoal. Bom, boa noite de novo, novamente. As integrantes do nosso grupo são eu, Jaqueline, Lucélia, Gicleide, Ana Paula e Renata. O nosso tema é como tornar as aulas remotas pelo Google Meet interessantes. Bom, com o fechamento das escolas e professores de todos os países se viram diante de uma nova realidade do ensino remoto. Com ele, a necessidade de se reinventar e se apropriar de técnicas, metodologias e ferramentas digitais, que antes do isolamento social, elas não eram tão utilizadas no dia a dia da escola. Com isso, um dos principais desafios do ensino remoto é justamente manter a interação e o engajamento dos alunos, criando estratégias para fazer dessas aulas interessantes. Aí a Gicleide vai dar continuidade, tá, professor? Posso falar? Posso? Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Sim, estamos te ouvindo. Então tá, né? Bom, boa noite. Tive que vir aqui para casa da Lu, né? Porque lá em casa não tem computador, mas vamos lá. Como tornar as aulas remotas pelo Google Meet interessantes, né?
No meu ponto de vista, eu coloquei o seguinte: organizando suas atividades, realizando um roteiro com o tipo de atividade e a duração, testando previamente as ferramentas que irá utilizá-las, pois conhecê-las é essencial, promovendo assim o máximo de atividades para que aflorem a criatividade e o potencial do aluno. E o Google Meet é uma ótima ferramenta para tornar essas aulas mais interessantes, fazendo com que o professor seja mais criativo na hora de avaliar seus alunos, desenvolvendo o máximo de atividades para que o aluno também possa entender e compreender as aulas remotas. É isso. Agora, vou passar para a Ana Paula. Também. Muito bem, pessoal. Quem é o próximo? Professor, provavelmente a internet dela deve ter caído, que ela apareceu, Renata saiu, mas ela deve voltar agora. Ah, sim. Vamos aguardar então um pouquinho. Acontece mesmo. Essa semana eu estava fazendo a reunião também na escola onde trabalho com os professores. Aí no meio da minha explanação, a minha internet ela caiu. Aí para voltar foi horrível. Então, as apresentações ou aulas remotas, elas têm disso, né? Acontece as intempéries. Então vamos esperar aí mais uns segundinhos. Ó, a colega está entrando aqui. Boa noite, gente. Desculpa, Boa noite, Ana Paula. tivemos imprevisto com a internet. Saímos correndo lá de casa e viemos para da minha irmã. Bom, eu vou falar. Cadê quem tá prestando? Você pode ir. Peraí, professor, só um minuto. De 5 passos para deixar as aulas mais atraentes, né, online. Primeiro, eu pesquisei um monte de lugar. Que por mais que o professor... Respira.
Primeira coisa que eu fui pesquisar, aí eu vi lá, o professor deve falar menos e arrumar outros meios de entreter o aluno, outras ferramentas de buscar, porque por mais que o professor seja um ótimo palestrante e tudo, se o professor fala mais de 50 minutos ou 60, a gente vai fazer outra coisa, principalmente quem está no celular. A gente abre o Instagram, porque todo mundo já fez isso. Procura outros meios de se entreter. Por exemplo, a gente estava tendo aula semestre passado, era início de tudo. E a gente tinha uma professora que ela gosta muito de falar. As aulas dela já eram muito extensas, pessoalmente. E pelo MET, dobrou. E era do início até o fim. E chegava da aula, a gente não tinha entendido nada. Tipo, tinha entrado no ouvido e saído no outro. Se a gente tivesse decorado os 10 minutos, tinha sido muito. Aí por isso eu acho importante essa parte. Que o professor deve falar menos e procurar outros meios. E utilizar pausas. Porque é a mesma coisa, né? Se você ficar com aquele assunto continuamente, a gente não vai prestar atenção. Então, é sempre bom a gente fazer uma pausa, respirar, ou então utilizar outras mídias. Por exemplo, interromper o assunto, passar um vídeo. E eu estava lendo lá, né, que a recomendação nas pesquisas, quando eu fui, que eles viram e falam bem assim, que você tem que caçar os vídeos com menos de 5 minutos. Porque também vídeos com mais de 5 minutos ficam chatos e extensos e os alunos não assistem. Mas realmente, tudo que eu pesquisei, eu coloquei no slide porque eu me identifiquei. Eu acho que não só eu, mas todos nós, né? Porque eu nunca pensei em fazer faculdade à distância. Porque eu nunca passou essa possibilidade na minha cabeça, estudar à distância. Porque eu gosto muito de escrever, anotar mesmo o que está passando no quadro, eu copiar, para depois eu ler, para começar a entender. E foi tudo novo, né, pra gente. E cansativo no início. Foi muito exaustivo, até a gente pegar a prática de entrar todo dia. Tem dia que não dá vontade de entrar de jeito nenhum. Por isso. E outra coisa que eu pesquisei, que eu vi muito, é estimular apresentações dos alunos, como o senhor está fazendo. Propor apresentações dinâmicas para os alunos e até você sugerir, né? Que eles proponham algo diferente ou dê sugestões do que está ruim, do que não está bom. E outra coisa que eu vi, que todas as pesquisas tinham, que era para utilizar o tema atual que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. E agora eu vou passar para vocês, para minha irmã, que a gente pesquisou uma dinâmica muito legal para quebrar o gelo, e é sobre a pandemia. Sobre as máscaras. As máscaras que a gente tanto odeia, né? Porque ninguém gosta disso aqui. Boa noite a todos. A gente mandou no grupo que a gente hoje ia precisar de uma máscara e canetinha ou qualquer coisa que você tenha aí que dê para riscar a máscara. Então, vocês vão fazer o seguinte. Gente, vocês estão aí? Porque só o professor que está balançando a cabeça. Eu tô te ouvindo. Cadê os colegas? Você vai precisar que os colegas abram as câmeras? Oi, gente. Não, só de desenhar quem conseguiu comprar. Sim, estamos. Então, a gente vai desenhar aqui. Ah, obrigada. A gente vai desenhar aqui na máscara algo que represente a gente, tipo, ou alguma coisa que a gente está sentindo, algo bem legal. Como o tempo não é muito longo da apresentação, preciso que vocês façam, me ajude aí, galera. Façam um desenho bem legal. Aí quem quiser desenhar e falar o que está sentindo e por que desenhou, usar a criatividade, por favor, tá? Aí vamos desenhar todo mundo. Eu vou desenhar também agora. O que eu vou desenhar?
Tem cara de cansada? Como é que faz a cara de cansada? Renata, não deu para comprar máscara. Pode ter no papel? Meu amor, pode ser. Eu já desenhei. Vou fazer um negocinho assim, a carinha de tipo vermelhinho. Ai, Ana Paula. Pronto, gente, já conseguiram? Isso aqui é uma cara de cansada, gente. Tentei imitar, porque eu corri muito para chegar aqui. Olha aí, ó. Ó, gente. Não, ainda tem colega terminando. Vou esperar mais um pouquinho, então. Eu fiz aqui uma que não tá muito bonita, mas é uma cara de choro, de muita dor. Tá ótima. Deu uma lapada no meu O dedo tá doendo ainda? Tá latejando. O meu, ó, é uma carinha de feliz, porque eu tô feliz. A minha é de cansada, como eu já falei pra você. E Paula, mostra pro meu. Eu tô com o celular, mas não tá dando pra ver, não. E é isso. Alguém mais quer mostrar o desenho? Falar alguma coisinha? Explicar o porquê desenhou? Como está se sentindo? Oi, Isso, não gente, entendi, Vanessa. Fala de novo, por favor. Dá para ver? Pronto. Dá sim, Vanessa. Legal. Muito bom. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dinâmica. E agora a Lucélia vai finalizar. Oi? A Patrícia. Tá, Patrícia? Eu espero pra você mostrar. Eu tô com sono. A linha de cansada. Pode mostrar. Tá triste? Tá cansada? Isso é cansaço ou tristeza, Lene? Obrigada, viu, gente, por participar. E essa foi nossa dinâmica. Agora a Lucélia vai finalizar a nossa apresentação. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Um passo para deixar a aula interessante é o professor ver a faixa etária dos seus alunos para estar elaborando alguma coisa que seja atraente, não ser uma aula muito longa, principalmente quando for com crianças, ser uma aula mais dinâmica, onde que eles possam estar fazendo algumas brincadeiras, ou até mesmo uma gincana entre eles em alguma data que estaria sendo feito na escola, podendo até haver premiação, porque em algumas escolas, como eles estão entregando kit para os alunos, sempre está indo os pais buscarem. Então, tem como até fazer a gincana para motivar a participação deles na aula, e mesmo sendo uma aula para pessoas mais adultas, não ser uma aula muito longa ou cansativa, porque isso acaba desmotivando o aluno e, através da motivação e até mesmo do cansaço, o aprendizado dele vai ficar bem comprometido. Pronto, é só isso mesmo para finalizar. Professor, antes de finalizar... Professor, e lembrando, né?
que os alunos hoje em dia, eles dominam, né, a linguagem da internet, tanto nós jovens como nós crianças, então por isso é tão importante a gente procurar ferramentas, igual a Lucélia também falou, sobre a faixa etária de cada um. Por isso é essencial, porque não é igual antigamente. Hoje em dia, você dá um celular para uma criança de 1 ano, eu não sei como é, mas ela consegue desbloquear o celular. Então, é bem importante isso mesmo. Pesquisa sobre a faixa etária, o que vai entreter. Também nas aulas online, como as escolas estão oferecendo material, sempre procurar fazer algo mais criativo, com tinta, cola, algo interessante. Você fazer uma videoaula ensinando a fazer slime, massinha. Algo mais criativo mesmo, porque igual eu falei pro senhor, que a gente se perde mesmo e vai mexer em outras coisas. Eu mesmo já fiz isso. Tá tendo uma aula, eu vou fazer outra coisa, eu boto no notebook, fico com o celular. Então, é procurar mais meios de tornar mais interessante, porque essa pandemia veio para ensinar a gente inovar cada vez mais e que a gente tem que se atualizar cada dia mais. Tá bom? Só isso mesmo para finalizar, gente. Obrigada, boa noite. Renata, pede pra Lília mostrar a dela, que ela ficou triste, que ela terminou a máscara. Hein? Lília, Lília, por favor, mostra a sua pra gente. Oi. Essa é minha máscara. Eu não tô conseguindo ver. Ah, ela saiu, né? Não, Depois eu eu peço para ela consegui ver mandar a uma máscara da foto. colega, eu consegui aqui. Eu não consegui, professor. Depois eu peço para ela mandar. Mas que bom que ela participou. Boa noite. Obrigado, gente. Pera aí, falta eu ainda. Aqui, ó. Só Opa, falta eu. Último. Olha pra cá, Meg. Meg. Olha minha máscara, tá vendo aí? Olha minha cachorrinha. Meg Pierce. E aí, ficou Muito legal, não ficou? interessante a sua máscara. Ficou ótimo. Ficou sim. Valeu, parabéns pelo trabalho, viu? Muito bom. bacana, Obrigada. meninas. Muito, muito bom aí a apresentação de vocês. Exatamente, esse é o espírito da mensagem, né? Eu acho que esse é o cerne da apresentação de vocês, fazer com que a aula no Meet seja um pouco mais atrativa e um pouco mais interessante, né? Então, talvez o grande desafio dessa mediação entre professor e alunos, né? Vocês que estão aí do outro lado, é fazer com que haja engajamento. Então, por isso que é legal seguir, né? Aquelas orientações que vocês trouxeram, e eu gostei bastante também da dinâmica, envolvendo aí os colegas todos, né, fazendo com que haja esse engajamento. Talvez seja a parte mais difícil, né, quando você trabalha com ensino remoto, tá? Mas gostei da apresentação, muito legal, tá? Parabéns para vocês. Alguém ficou sem apresentar do grupo de vocês? Não, todos apresentaram, professor. Ok. Então, nós procederemos aqui com o próximo grupo, tá? Que falará sobre as redes sociais digitais. Então, fiquem à vontade. Boa noite, professor. A gente vai iniciar, né, o nosso conteúdo, que é sobre o uso das redes sociais, né, dentro, como uma ferramenta pedagógica. E eu vou apresentar aqui um slide.
o uso das redes sociais digitais como ferramentas pedagógicas. Eu vou iniciar dando o conceito, né, de redes sociais, que nada mais é do que aquela estrutura, né, onde há indivíduos com o mesmo interesse, né, dentro de um ambiente, seja esse interesse político, religioso, né, familiar, de relacionamentos, né, de amizade, namoro, etc. As redes sociais, elas são muito utilizadas mais com foco mesmo na interação, né, social. Mas ela também pode ser utilizada, né, dentro do meio pedagógico. Aqui, em sociologia, o conceito de rede social é utilizado para analisar interações entre indivíduos, grupos, organizações ou até sociedades inteiras desde o início do século XIX, né, ou seja, já desde muito tempo. Elas servem para conectar pessoas, estabelecer relações, compartilhar informações, etc. Aqui eu vou pôr uma curiosidade que eu achei bem interessante sobre esse pesquisador, né? Que ele divulgou um estudo feito em uma série de rochas localizadas na Rússia, analisando cerca de 2.500 imagens rupestres. Até aí, nenhuma novidade, se não fosse pelo fato de que as imagens não serviam apenas como registro, e sim como meio de comunicação entre as tribos. Segundo o pesquisador, os rochedos funcionavam como um mural onde os homens registravam seus pensamentos e sentimentos, enquanto outros indivíduos davam continuidade às imagens, ou representavam nelas sinais de aprovação, como se fosse o botão do curtir do Facebook, né? Então, isso é para a gente ver que as redes sociais, ela está presente, né, na nossa realidade já desde muito tempo, né, só que hoje ela está, assim, sendo utilizada de uma maneira mais moderna, né. Agora eu vou passar a palavra para a Tayane, que vai falar sobre o surgimento dessas redes sociais. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouquinho do surgimento. Atualmente, existem diferentes tipos de redes sociais. Dentro das mais famosas, podemos citar os profissionais como LinkedIn, e de relacionamentos como Twitter, MySpace, Orkut, Facebook, entre outras redes como a política e comunitária. A primeira rede social surgiu em 1995 nos Estados Unidos, chamada Classmate, com o objetivo de conectar o estudante da faculdade. A partir de então, as redes sociais se popularizaram até os dias de hoje, com o surgimento das redes de música como Last FM, fotos como Flink e vídeo como Vimeo, né? A rede social Facebook, que foi criada em 2014 por 3 estudantes de Haiti, possui mais de 750 milhões de usuários no mundo todo. O Orkut foi criado em 2004 também. Hoje em dia ele foi desativado, né? Mas já chegou até, em média, de 35 milhões de usuários. A rede MySpace, criada em 2003, chegou a ser a mais popular do mundo, mas perdeu força com a vida de outras redes. Mas novas redes sociais que foi criada, né? E dia de hoje, como o Twitter, e que foi inovado atualmente e possui mais de 44,5 milhões de usuários no mundo. Desenvolvido em 2006 por Jack Dorsey. O LinkedIn, né, é muito conhecido no mundo empresarial, desenvolveu e criado em 2002. 5 anos depois já registrava mais de 16 milhões de usuários. E atualmente a rede social ela é muito utilizada pelas empresas, né? E atualmente, devido ao enorme sucesso das redes sociais, estima-se mais de 300 tipos de empresas aderiram a essa ferramenta e procuram manter um relacionamento com seus consumidores e inserir suas publicidades de alguma forma. Outra característica interessante das redes sociais é a facilidade da democratização. É um compartilhamento de informações, de conhecimentos,
de interesse entre as pessoas, além de onde a empresa pode mostrar, né, sua mercadoria, pode vender. E essa ferramenta que auxilia a empresa, o processo de seleção. Nesse sentido, pode-se dizer que a rede social pode dar voz às pessoas, dando mais importância e opinião pública. Acho que eu falei tudo agora. Boa noite. Continuando, né, o que a Tawane falou, como a gente vê também na nossa própria matéria, a importância, né, das redes sociais na educação. A nossa colega já falou, né, que ela é importante para empresas, e ela também é bastante importante para a educação, né. Os professores e os alunos estão usando bastante, né. Com a pandemia, houve um aumento, mas as crianças, os professores, os jovens já usam bastante, né, as redes sociais, usam bastante no dia a dia, no Facebook, no Instagram. Então, agora na pandemia, ela praticamente se tornou uma ferramenta necessária, né, agora não só como lazer, como prazer, mas para auxiliar na educação, como a gente já sabe, como a gente está vendo na nossa matéria do professor. E aqui eu tenho uns dados, né, que o crescimento das redes sociais avançou, né, a passos longos nos últimos anos. São mais de 4 bilhões, tendo que 53% da população mundial de pessoas tem acesso à internet. E 3,1 bilhões, cerca de 42% de usuários, são ativos nas redes sociais. Só no Brasil, cerca de 130 milhões de pessoas utilizam o Facebook mensalmente, né, e 67% das pessoas estão conectadas a alguma das plataformas de redes sociais. Aqui eu vou citar todos, né, todos os que eu pesquisei, as redes. Aqui, os mais populares se destacam o YouTube, que é 60% de acesso, o Facebook, 59%, o WhatsApp, 56%, e o Instagram, 40%. E o Brasil ocupa a posição de liderança no país latino-americano, que mais acessam as plataformas de redes sociais. Estamos em segundo lugar, só atrás do México, né? Então, como eu já falei, as redes sociais, né, elas hoje são indispensáveis e devem estar presentes em várias plataformas, como a gente está em uma agora, né, que é o MET. E aqui na minha pesquisa também, enfatiza também, assim, aqui, muitas pessoas, como eu citei, essas porcentagens, milhões e milhões de pessoas que usam a internet, a gente não pode estar deixando de lado aquelas crianças, aqueles alunos que não têm, né, esse acesso. Então, como futuros professores, futuros pedagogos, a gente deve sim trabalhar na rede social, como está conseguindo alcançar as crianças, como tá o outro grupo apresentou, né, está entretendo, está conseguindo ter a atenção dos alunos. A gente também tem que voltar para aquelas crianças que não têm essa oportunidade de estar participando online, né, então a gente pode estar imprimindo atividades. Jéssica? A gente pode estar imprimindo atividades, pode estar deixando os pais, as crianças podem estar indo buscar essa atividade na escola. Mesmo agora na pandemia, e com muitas pessoas acessam a internet, temos que estar atento, né, a essas crianças que não têm essa interação social. E aí, já falei da importância, as redes sociais também nos ajudam, né, com conteúdo de qualidade, podemos estar lançando as atividades em plataformas, em sites, né, deixa eu ver, e mesmo a gente estando usando esses conteúdos de qualidade, a gente nunca deve esquecer da mediação do professor, né, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente jogar na internet pode ser verdadeiro ou falso. Então, o professor ele tem que estar atento
o que ele vai passar para o aluno, né? Então, ele tem, essa informação tem que estar passando pelo mediador, pelo professor, se é uma informação certa, se é uma informação verdadeira. Então, é um conjunto, né? O professor tem que estar buscando, tem que estar estudando para estar passando os conteúdos, os trabalhos, as provas da melhor forma possível. Agora, eu vou citar quais são os aplicativos mais usados e os aplicativos gratuitos, né? Que possibilitam a educação online durante a pandemia, né? O WhatsApp, né? A gente usa para estar recebendo os links das matérias, a gente pode estar enviando documento, pode estar mandando um áudio, então é um aplicativo bastante usado, uma ferramenta bastante usada. O Facebook, né? Que ela também pode ser usada para educação, que tem uma interação muito grande com os jovens, com seus amigos. O professor pode estar fazendo só uma página, né, para a turma. Aí tem o Google Docs, né, permite o gerenciamento de arquivos, compartilhamento por redes sociais, e tem um formato específico. Também tem o Google Classrooms, ou a sala de aula do Google, né, que é uma ferramenta gratuita, no qual a instituição de ensino pode criar uma sala de aula virtual, e ela já é bastante utilizada, né, como a sala de aula virtual. A gente também pode ter aulas ao vivo, né, como a gente está tendo, e monitorias. A gente pode estar encontrando aplicativos como o Meet, o Zoom, o Skype, também pode estar passando pelo YouTube, né, ao vivo agora, a gente está vendo até as lives aí dos cantores. Então, tudo pode estar sendo feito ao vivo. A gente também pode estar usando das agendas e anotações, como o Google Agenda, onde a gente pode estar organizando o dia da prova, o dia dos trabalhos, tudo certinho. Também tem os aplicativos, né? O Evernote, o Google Cap, o OneNote e o Ciprinote também, que é onde você pode estar colocando rascunhos, afazeres diários. E também a gente conhece os armazenamento em nuvens, né? Porque antigamente a gente usava bastante o pendrive, enchia o computador de fotos, de arquivo, e hoje em dia não, a gente tem aplicativos que já fazem esse armazenamento em nuvem, como o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox. Então, assim, como a gente está vendo no nosso dia a dia, na nossa disciplina do professor, as redes sociais, né, ela é de grande uso hoje pelos alunos, pelos professores, e eu acho que mesmo após a pandemia, ainda vai continuar auxiliando na educação. Então, é isso. Vou comer só um pedaço. Sério? Olá, boa noite. Peraí, pessoal, só um pouquinho. Pessoal, quem estiver falando, deixa o microfone fechado, para fazer uma sintonia aqui. Deixa eu ver os colegas que... Quem falará agora é a Iris, né? Sim, professor. Janaína Rocha, por gentileza, feche seu microfone. Obrigado. Pode continuar. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais na educação, né? E como a gente já está ouvindo aí do grupo anterior e desse, né? A cada dia que se passa, as pessoas utilizam mais ainda as redes sociais com mais frequência, no geral, né? E isso mostra o quanto as pessoas estão conectadas e antenadas com a internet, com o que se passa na internet, né? E no âmbito escolar, essa ferramenta, ela tem ganhado muita força, porque algumas instituições, né, já passaram a aceitar como uma das melhores formas de atrair os alunos, né, uma nova forma de aprendizado. Mas com essa forma de incluir as redes sociais na metodologia de ensino, tem alguns desafios também, né, que no caso são professores despreparados, desestimulados a utilizar as tecnologias em sala,
muitos ficam com as metodologias antigas, né, as do passado, não querem inovar, né? E também alunos que não têm acesso a essas tecnologias ou até mesmo não sabem mexer, não sabem utilizar, né? Nós devemos nos adaptar a essas mudanças, tanto professores como alunos, e se adaptar às mudanças para melhorar, no caso, né? Outro ponto também é a quantidade de informações que nem sempre são verdadeiras, são geradas muitas informações na rede social, e nós precisamos do quê? De orientação, para saber o que realmente tem utilidade para a gente, para poder fazer um bom uso dessas ferramentas como um recurso pedagógico mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho de umas dicas que alguns professores me passou. Por exemplo, eles falaram que grupos de discussão pelo Facebook é um ótimo meio, compartilhar mais recursos, diminuir um pouco textos, que às vezes se torna cansativo, compartilhar mais vídeos, áudios, imagens. Outra forma também são os eventos do Facebook, que pode usar como forma de lembrar os alunos informações extracurriculares, como palestras, eventos, por exemplo, né? E outra maneira também que comentaram também são o chat, como plantões de tira dúvidas ali, antes de uma prova, alguma coisa. O professor está disponível no chat para tirar as dúvidas dos alunos. Lançar desafios em grupos, por exemplo, pois o desafio ele causa estímulo, né, e às vezes faz com que os alunos se envolvam mais, né, motiva um pouco, né. Jogos educacionais, e no geral eles falam que a busca de informações na internet, de forma geral, ela é uma forma de praticar a leitura, né, que de certa forma está praticando a leitura, né. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa conclusão do trabalho no geral, né. O que nós concluímos? Que com todo esse avanço tecnológico invadindo a sociedade tão rapidamente, os estudantes estão cada vez mais conectados e sempre buscando novos processos de aprendizagem. E as redes sociais sim, uma maneira de acompanhar esses caminhos da tecnologia como um facilitador do ensino. E acreditamos que o uso das redes sociais, ela estabelece uma relação de mais proximidade da realidade de cada um, porque tem mais comunicação, é mais aberta, com certeza traz mais proximidade também com o professor, porque o aluno às vezes deixa de ser mais tímido, expõe mais seus pontos de vista, né, e para o professor é eficaz, porque é uma maneira de obter bons resultados, né, porque os alunos envolvem mais e aprendem mais significadamente, né, ou seja, é um apoio tecnológico, os professores precisam sempre estar atualizados e buscar diversificar as práticas pedagógicas, né, visto que os alunos estão cada vez mais tecnológicos e busca de conhecimentos que vão além da sala de aula. Bom, professor, nosso trabalho é esse, e fim da minha fala. Pessoal, que belo trabalho de vocês, gostei bastante. Eu acho que vocês conseguiram misturar a questão mesmo da atratividade gráfica, né? Ficou legal a apresentação de slide de vocês, com os dados, né? Vocês trouxeram muitos dados sobre o uso das redes digitais, né? Principalmente aqui no Brasil. Nós somos grandes consumidores de conteúdo das redes, né? E acessamos bastante também. Um dado que vocês trouxeram é muito interessante. Na América Latina, nós ficamos aqui em primeiro, né? Mas de forma geral, no contexto geral, nós somos o segundo que mais acessa, especialmente o WhatsApp, né? Perdemos apenas para a Índia, que tem uma população muito maior que a nossa, assim. Então, gostei muito dos dados que vocês trouxeram, muito legal, assim, vocês foram atrás da pesquisa, né? Apresentaram muito bem, gostei bastante. Eu gostei também o fato de vocês contextualizarem um conceito, né? A ideia de rede social, ela não aparece agora com as redes sociais digitais. O conceito, né, na verdade, a concepção é muito mais antiga, como a Jéssica trouxe aqui, né? Ela deu um exemplo,
mas a ideia de reunir-se em rede, né, é desde os primórdios mesmo, né, tanto do ponto de vista da comunicação, quanto do ponto de vista da sobrevivência. Então, os primeiros seres humanos precisavam, né, dessa conexão uns com os outros, por mais que vivessem longe, né, em tribos dispersas, o fato é que eles precisavam, então, criar esses mecanismos de conversação, de aproximação. A Jéssica deu um exemplo muito, muito interessante, mas existem muitos outros, né? Então, a ideia de reunir-se em rede, de trocar informações em rede, é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Mas é claro que com a virtualização desse processo, né, trazendo a experiência da rede para dentro da rede mundial de computadores, do ciberespaço, você tem uma outra dinâmica, muito mais veloz, muito diferente, né? Então, se nos primórdios existia, nos primórdios das redes sociais digitais, né, coloquemos aí 20 anos, né, coloca uns 20 anos, 20, 15 anos, né, por aí. Apesar da primeira rede social digital ter surgido lá nos anos 90, né, na verdade a coisa começa a pegar mesmo bastante há uns 12, né, 10, 12 anos, principalmente com a entrada do Facebook no Brasil. Então já existia uma febre com o Orkut, mas o grande boom, né, da utilização das redes é com o Facebook, depois com o Instagram, depois com a utilização do aplicativo do WhatsApp, né? Então, a verdade é que, se nos primórdios das redes sociais digitais existia um grande otimismo, né, com relação àquilo que as pessoas poderiam fazer, os encontros entre amigos que há muitos anos não se viam, né, essa aproximação entre as pessoas, troca de informações, inclusive dando uma importância maior ao indivíduo, né, no momento em que ele expressa o seu posicionamento político-ideológico. Então, existia um grande otimismo, como vocês mesmos colocaram. Só que hoje existem outros desafios para as redes. E vocês trouxeram isso também, que é a questão da verificação, da checagem das informações que circulam nessas redes, né? Então, hoje nós lutamos aí contra um inimigo que parece que a cada dia se fortalece mais, que é a fake news, que é a notícia falsa, que é a desinformação, né? Então, nós vivemos essa contradição. Num tempo de redes, num tempo de comunicação aberta, num tempo de acesso ilimitado às informações, o nosso grande desafio é a desinformação. Tá? Então, muito legal a perspectiva que vocês trouxeram para o trabalho, parabéns, tá? Muito bom mesmo, gostei. Grupo 6, e aí nós finalizamos o nosso seminário de hoje. Pessoal, vocês estão percebendo que os desafios de se fazer ensino remoto, né, os desafios de se fazer educação nesse formato, né, a internet cai, você precisa ir lá para casa do irmão, né, aí às vezes o microfone está aberto, e aí dá uma microfonia, né, aí às vezes você não está enxergando o que o colega está dizendo, né, se ele está prestando atenção em você fica com receio. Então, todas essas nuances, todos esses desafios, são vivenciados por todos nós professores, né? É muito legal a gente problematizar sobre isso, né? Fazer esse formato de educação dar certo não é nada fácil, mas nós estamos superando aí. Hoje vocês estão experimentando um pouco disso. Muito bem, grupo 6. Boa noite, turma. Então, nós vamos falar sobre um tema, né, que é bastante usado aí no nosso dia a dia, né, que é a realidade virtual. Eu vou falar um pouquinho e a Jordânia vem logo em seguida. Então, realidade virtual nada mais é que uma tecnologia, né, que transpõe o usuário para um outro ambiente. Essa tecnologia, ela induz efeitos visuais e sonoros, permitindo total imersão no ambiente simulado virtualmente. Com a RV, somos transportados a outros universos. O objetivo da realidade virtual é recriar ao máximo a sensação de realidade existente em uma determinada realidade, e a proposta é que a realidade virtual contemple todos os nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição. E através dessa tecnologia, o aluno ele potencializa o estudo com essas experiências virtuais. Olha só que interessante, né?
Vamos, por exemplo, né, o professor está na sala de aula, né, vamos estudar o corpo humano, né, então, o que que a gente faz, né, vamos nos transportar, né, vamos para dentro do corpo humano, né, então, assim, é bem interessante, né, essa nova tecnologia, né, antigamente, assim, eu não sei se ainda usa, né, o microscópio, né, mas essa tecnologia, eu acho que tá bem mais avançada, né, por exemplo, vamos estudar o fundo do mar, né? A gente está ali na segurança da sala de aula, mas estamos, assim, virtualmente dentro do fundo do mar, né? Então, ela veio, assim, para melhorar e muito, muito. E, assim, como que é feito isso, né? Faz uma captura da imagem 360 graus, coloca o celular em um óculos, que esse óculos pode ser feito manualmente, viu, pessoal? E, assim, tem vários modelos desse óculos. E aí você coloca o celular, né, dentro desse óculos, igual eu falei que pode ser feito manualmente, mas só que tem uma lente de aumento, né? E aí faz todo esse processo. E a realidade virtual, ela veio como um recurso de aula, tornando, assim, a nova tendência na educação, e chama bastante a atenção dos alunos, uma vez que o professor traz qualquer conteúdo para bem perto do mundo real. Assim, eu vi até uma reportagem, né, de uma professora, né, que estava falando sobre uma aldeia indígena, a aldeia Xingu, né, e assim, ela pôde trazer, né, essa aldeia para dentro da sala de aula. Então, assim, é bem interessante, porque tudo que se vai falar, você pode trazer esse virtual, né, para a nossa realidade. Só que a gente também não pode confundir que há uma realidade virtual e uma realidade aumentada, que a aumentada é o inverso, né? É onde a gente traz o virtual para o nosso real. Exemplo disso quem baixou aquele jogo aí do Pokémon, acho que 2016, né? Aquilo é uma realidade aumentada, né? Que traz esse virtual para o nosso mundo. Isso aí foi uma febre mesmo. Eu que o diga, viu? Porque eu não participei disso, não, mas o que eu tive que caçar Pokémon com os meus meninos era brincadeira. E assim, muito interessante, muito, muito, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim que a internet muitas vezes atrapalha, né? Mas se a gente for ver esses outros lados aí, né? Se for usado realmente, né? Principalmente na área da educação, ela é muito bem-vinda, muito mesmo. E agora eu vou passar um pouco a palavra para a Jordânia, ela vai falar um pouco mais sobre essa realidade. Jordânia? Deixa eu tentar ligar aqui minha câmera, que eu não sei. Só um minuto. Eu tô aparecendo? Não, né? Ainda não, Jordânia. Ai, meu Deus. Clica Deixa eu ver. clica na câmerazinha à sua direita, tem um ícone de uma câmera. Você vai ativar. Tá. É o nervosismo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Como a Tati iniciou, a gente pegou um tema bastante curioso, bastante inovador, né? Que é a realidade virtual na educação. Eu vou falar só um pouquinho do que eu escrevi, que eu entendi, porque eu estou um pouco nervosa, aí pode fugir alguma palavra. Olha só, a realidade virtual na educação. As tecnologias da educação avançam muito, né, nos últimos anos, mas ainda há uma abundância significativa, ainda não há uma abundância significativa dessa realidade dentro da sala de aula. E uma dessas realidades que é agora a realidade virtual, que é chamada de interface, que é entre o usuário e um programa de conteúdo específico. Olha só, o propósito da realidade virtual em sala de aula, o objetivo dela é recriar ao mesmo tempo a sensação da realidade existente em uma determinada realidade. A proposta da realidade virtual é contemplar todos os nossos sentidos, como o tato, o olfato e até mesmo o paladar. Vem avançando, né, ao decorrer dos anos.
A realidade virtual na educação, para muitos ainda é desconhecido, mas já vem sendo trabalhada já desde 2016, né? Vem se redescobrindo, vem encontrando algumas facilidades dentro da sala de aula. Ainda não é expandido assim geralmente, né? Para tudo e todos não. São poucos ainda. Mas isso tudo vem sendo trabalhado em questão disso. Olha só, a realidade virtual... Professor, eu tentei a tarde inteira reproduzir um óculos virtual de papelão, que eu achei bastante interessante, só que fracassei. Aí eu só vou mostrar a imagem aqui para os curiosos, né? Que como eu, claro, gostaria de ter feito, mas eu vou tentar um dia e vou conseguir. Eu vou só demonstrar aqui que eu salvei a imagem, né? Queria ter feito, mas não consegui. Esse óculos é muito interessante e tem algumas escolas, não muitas, mas tem algumas que já tem em sala de aula e os alunos ficam encantados, porque eles viajam para outro espaço, para outro ambiente, e é muito mais criativo, muito mais desenvolvido, é muito mais interessante a aula, sabe? Eu fiquei apaixonada. Aí a imagem sou eu. Só um minutinho. Esse óculos virtual de papelão, ele é chamado de Google Card World. Me corrija, professor, se eu estiver enganada na pronúncia. E ele é muito fácil de fazer, fácil entre aspas, né? É fácil e não é fácil. Olha só. E o nome do rapaz que trouxe isso para o Brasil, dessa forma de papelão, pode-se dizer, eu acho que é o Antônio Costa, né? Que ele que fez o design do Google Criard do Spect... não sei nem falar inglês. Mas ele que fez o design, né, desse óculos virtual. E, olha só, para me finalizar e fechar a minha fala, eu coloquei no slide uma curiosidade sobre o GAVR, que é o mais atualizado, né? Não é de papelão, mas esse é a versão mais atualizada. Mas olha só, o de papelão é esse aqui que eu tentei reproduzir, gente. Estão conseguindo ver? Mas não consegui. Baixa um pouquinho, porque é muito alto. Todo mundo tá vendo? Esse aqui? Isso, baixa Vira? mais um pouquinho. Isso, agora deu para ver. Ok. Esse aqui eu tentei reproduzir, não deu certo. E olha só, o mais atualizado óculos virtual, que é o GAR-VR, acredito, uma curiosidade muito, achei que significativa foi que o óculos virtual, eles nos leva ao mesmo tempo, a gente está no mesmo ambiente, exemplo, em sala de aula. Você está com esse óculos virtual, o professor quer te levar além, ou na aula de ciência, de história, você vai viajar naquele momento, na situação. E no GAVR, ai meu Deus, a internet está fraca. Um exemplo, psicólogos, eu li algumas entrevistas e vi vídeos e fui artigos, mais a fundo descobri algumas coisas relacionadas ao GAVR, né, que é o óculos virtual, que psicólogos falam que o GR virtual, ele ajuda muitos pacientes a vencer as suas fobias, né? Uma das fobias, eu achei muito interessante. Em uma sessão, o paciente usa o GAVR e ele, exemplo, tem fobia de avião. Aí, na sessão lá, o psicólogo ajuda ele a tentar vencer essa fobia, esse medo, né? E tem outra bem mais interessante que eu gostei e me chamou a atenção, é que não quero mostrar aqui. É sobre o preconceito, né? Que existe muito preconceito, sobretudo geral, né? E um deles que ainda hoje é bastante... Está entre os primeiros lugares é o preconceito com a pessoa negra, né? O GAVR é o seguinte. A pessoa que tem esse preconceito relacionado à pessoa negra... o psicólogo fala que ela usando, ela entra tipo assim, na imagem
da pessoa negra, ela tem que sentir o que realmente a pessoa que passa por esse preconceito sente, ela tem que passar para ela perceber o quanto é ruim, o quanto é triste você falar de uma pessoa, né, da cor dela, falar de uma coisa assim que é tão banal, uma coisa tão triste. E o GAVR, a GAVR proporciona a pessoa a sentir, né, a pensar o que ela fala ao próximo relacionado à cor da pele. E é isso, professor. Adorei participar desse tema, gostei, conheci muitas coisas, e é isso. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Dando continuidade no que ela falou, virtualização. Nós lembramos muito também de jogos educativos, né? Mas por que jogos? Porque eles chamam uma atenção muito grande das crianças. Tá baixo aí? Não, estamos te ouvindo. Eles chamam a atenção muito grande das crianças. Aí, nisso, vem os jogos educativos. Eu tenho uma filha e ela tem 3 anos. Eu já estou mostrando para ela muitos jogos do alfabeto, entendeu? Virtual mesmo, para ela ter uma noção, e isso chama muita atenção dela, porque é um jogo que estimula o aprendizado, ajuda a trabalhar em equipe, entendeu? É uma ferramenta muito importante no dia de hoje. Ele ajuda a desenvolver a criatividade, a coordenação motora. E esses jogos têm determinado tipo, mas educativos ajuda muito o aluno, entendeu? A estar aí pesquisando e aprimorando e tendo adquirindo conhecimento sobre esses jogos. E essa é a minha parte, professor. Mais alguém, pessoal, desse grupo? Júlia? Janaína, tá, professor? Entrando como Júlia. Isso, como o Henrique falou, né, o jogo, ele auxilia no aprendizado da criança, né, e isso é muito importante, porque além de ser a forma mais divertida dela aprender, né, ela trabalha a criatividade da criança, né, um pouco nervoso, viu, professor? Trabalha a sociabilidade, mesmo sendo um jogo virtual, a sociabilidade da criança é trabalhada, né? E um dos jogos que muitos professores vêm usando é o Minecraft, né? Que trabalha, dá para trabalhar a política, dá para trabalhar construções de edifícios, né? É um jogo que está sendo muito utilizado pelos professores. E a importância do professor, porque hoje em dia muitos professores, eles não, até que agora, devido, né, às aulas remotas, muito professor vem se adequando, né, a trabalhar com esse tipo de interatividade no aprendizado da criança, né. Mas muitos relutam ainda, né, não tem, igual foi falado na apresentação passada, muitos não são preparados para trabalhar, mas é uma forma muito importante de promover o aprendizado da criança, né? A criança, ela aprende muito mais rápido os jogos. Ainda agora mesmo as meninas fizeram o jogo, a brincadeira da máscara, e rapidinho minha filha ouviu, ela falou, mamãe, eu vou desenhar. E ela gostou, e logo ela associou que era falando do sentimento. Então, imagine os jogos digitais, né? Que é uma forma de trazer mais as crianças para a escola, a criança, o adolescente para a escola, né?
E muitos professores relutam, às vezes não estão preparados para isso. E o professor, ele tem um papel de transformar, né, o aprendizado da criança. Então, ele tem que colocar isso em prática para fazer com que as crianças aprendam mais. As matérias, né, ficam bem mais fáceis no aprendizado, a socialidade. E aí, professor, eu estou muito nervosa. Muito bem. A Tatiana está pedindo aqui para eu permitir a participação, mas não está aparecendo nada para mim, não. O seu pedido de participação não está aparecendo aqui. Professor, Fala para ela eu sair ia do celular tentar e entrar entrar pelo pelo... computador para tentar colocar o slide, porque eu fiz o slide, só que eu não sabia que a gente quer apresentar, porque o que me explicaram era para a gente fazer o slide e mandar para o senhor, entendeu? Aí eu fiz isso, só que eu não sei colocar pelo computador. Só que está pedindo a Tatiane, participação. sai pelo celular e entra só pelo computador, porque se tentar pelos dois, eu acho que não dá certo, não. Porque eu tentei agora e não consegui, não. Alguns dos colegas têm apresentação de slides, porque são integrantes do próprio grupo que precisam apresentar. Alguns colegas têm o slide? Os colegas têm. Então, algum deles pode apresentar. Pode ir organizando aí, que a gente espera. Não, é o meu grupo que está apresentando agora. Outra coisa importante, professor, que eu não falei, é que o professor também não tem que fazer um jogo só por jogar, o jogo tem que ter um objetivo, né? As regras e o tempo certo. Ok. A Tatiana saiu, vamos aguardar aqui. Professor? Sim. O que a Tatiana está tentando falar é que nós fizemos, o nosso grupo estava com os slides de todos os temas, de cada um que ia estar falando. E eu não sei qual foi o problema aí, que na hora não conseguiu passar, porque ele tinha enviado, era para o senhor. Aí perdeu, as meninas foram falando sem os slides, estava a sequência certinha. Ah, tá. Pois é. Eu não entendi também, porque... Porque assim, gente, quem apresenta não sou eu. Eu recebo os slides. Sim. Tá? Mas quem deve apresentar é um dos integrantes do grupo de vocês. Uma apresentação inteiramente de vocês. E aí eu acho que deve ter algum problema técnico aí, né? Que não deve ter projetado. Mas vamos aguardar a Tatiana voltar. Faltam quantos integrantes para apresentar do grupo de vocês? Sou eu, a Janaína Rocha, e ela que vai fazer o encerramento. A Tatiana Martins. Tá. Acho que a Tatiana entrou. Mais um pouquinho, viu, gente? Vamos aguardar aí. Vamos ver se a colega retorna. Caso ela não consiga retornar, Valdira, aí vocês dão continuidade à apresentação, tá? Certo.
Claudira, vamos seguir, então? Vamos, professor. Mas tomara que ela consiga, que tem algo para apresentar no final, que vai ser o nosso desfecho. Então, vamos lá. A gente aguarda. Vamos continuando, né? E aí a gente espera ela entrar. Nossa, então vamos. Nós vamos falar de gamificação, que ficou, a responsabilidade ficou para mim e a Janaína Rocha. A gamificação, ela é o quê? É usar os elementos do jogo de uma forma a engajar pessoas para atingir um objetivo. Ela é o quê? Ela é usada para quê? Despertar o interesse, aumentar a participação, funciona também como um aumento da criatividade, da autonomia, promove o diálogo e resolver situações, problemas. Nós sabemos que a gamificação é uma resposta a diversos males. E um deles, que é o que mais, assim, vamos supor que eu posso considerar um dos mais graves, que é a evasão escolar. Porque o aluno desmotivado, nós sabemos que ele sai. Ele não consegue permanecer na escola, né? Principalmente quando se trata do ensino médio. Assim, o professor aí que já tem uma larga experiência sabe que só de olhar para o aluno, ele sabe como que o aluno está em sala de aula. O aluno, às vezes, não abre nem a boca, mas ele já sabe que aquela aula, o aluno não está muito conectado com aquela aula, não está dando o devido interesse. E o que o professor faz? Eu acredito que é a hora que o professor se desdobra mesmo. Porque o professor vai fazer o quê? Buscar meios para fazer com que esse aluno seja resgatado, que esse interesse volte, que aumente, né? E isso acontece através de quê? Desses jogos tecnológicos, que são um meio de fazer esse resgate. Já foi o tempo que os alunos ficavam sentados, ouvindo, ali naquele ensino tradicional. Passou. Esse ensino não funciona mais. Nós sabemos que hoje, se nós, em sala de aula, formos tentar usar só esse meio, não vai seguir, não dá conta. Porque, primeiro, se você não consegue prender a atenção do aluno, o aluno só vai prestar atenção naquilo que está chamando a atenção dele. E se ele gostar, porque se não for, ele vai desvirtuar mesmo, vai para outro lado, não presta atenção. E os avanços da tecnologia, ele tem favorecido muito a gamificação, que tem o estilo de narrativa, regras, o controle, né, do jogador sobre a jornada, tem a descoberta, a exploração, a interação, restrições de tempo, feedback do jogador, que eu acho que é algo muito importante também, por quê? Porque ele, todo o tempo, ele sabe como que ele tá, ele tem aquele feedback toda hora, como que é a posição que ele tá, o ranking, como é que ele tá, como ele está se saindo. E isso, se fosse usado para nós, também seria bom, porque o nosso é diferente. Vamos supor, nós sabemos que a nossa média vale um 10, mas o que acontece? Nós sabemos, é o contrário, nós sabemos que, vamos supor, perdi uma aula, perdi tanto, não respondi uma atividade, perdi tanto, não, vamos supor, não me saí na prova, perdi tanto, quer dizer, a minha nota vai diminuindo. E isso é o quê? É um efeito contrário. Não é um efeito de ganhar, é um efeito de perca, não é uma recompensa. E nele é diferente, você vai subindo, você vai alcançando, e a perca ali é diferente, porque você tem a opção de ganhar, de se corrigir, de melhorar, de fazer novamente, de participar de novo. Aqui eu até fiz uma anotação aqui, que eu achei muito interessante na hora que eu estava estudando, porque são muitos conhecimentos, e para nós, assim, ao menos para mim, são todas coisas novas, que eu não tinha essa convivência, não sabia, são nomes que eu não sabia nem falar o nome. Então, assim, são coisas que não é do meu meio. Essa turma jovem, eles têm essa facilidade, porque é algo já do convívio, do dia a dia deles. Já é diferente para quem não tinha, né? E desenvolve o quê? Uma competência, que são as competências socioemocionais, que elas estão ligadas ao quê? É a nossa capacidade de pensar, sentir, decidir e agir. Olha, para ver a importância desse processo todo. Eu coloquei bem aqui, ó, autoestima. Autoestima é uma, criatividade é outra, comunicação é outra, autonomia é outra, paciência, olha o tanto de coisa que é trabalhado. Autoestima,
O autoconhecimento é a capacidade de entender seus pontos fortes e suas limitações. E o jogador tem que passar por isso. O jogador, ele aprende a perder, ele aprende a ganhar, ele conhece o seu desafio, ele conhece os seus limites, e isso tudo dentro desse processo. Usa o que também? A criatividade, que a partir do uso da imaginação e da capacidade de criar algo novo, essa competência tem como foco o estímulo do pensamento crítico, que é o que o professor vive nos falando, que nós precisamos ser críticos, aprender a ter a nossa posição, ir atrás do conhecimento, não é ficar, vamos supor, me acomodo com algo ali que eu vi, mas eu não vou a fundo, eu não vou pesquisar sobre aquilo ali, eu não vou procurar saber. Então, nós não queremos um aluno, falando já do aluno, que ele se acomode. Não, nós não queremos aluno robô. Não é dessa forma. Nós queremos aluno que tenha autonomia, que pense por si só, que saiba caminhar, que vá atrás das suas respostas. Aqui, cadê onde eu coloquei? A comunicação. Comunicação. Conseguir se expressar de maneira assertiva e segura. Olha a importância também, né? Aprender a conseguir se expressar, fazer se entender, ter autonomia, cuidar de si, cuidar dos outros, capacidade de tomar decisões por conta própria. Olha aí, o que o professor, que assim, é uma das maiores, como é que eu falo, desafio do professor, fazer com que o aluno caminhe, fazer com que o aluno tenha aquele despertamento, vai embora, não fica ali acomodado. Não, pesquise isso, ele fica só naquilo, não. O aluno que ele tem esse despertamento, ele vai atrás de mais alguma coisa. Ele quer saber, ele vai ter interesse em aprender. Desenvolve a paciência, a sociabilidade e a organização. Tem uma frase aqui, que eu anotei, que eu lembrei demais, senhor. O controle leva à submissão, a autonomia leva ao engajamento. Olha a diferença, né? O efeito que surge. Então, o jogo, para os alunos, ele vai fazer toda essa diferença, e não é o professor levar para a sala um jogo pronto, não. Ele pode ser feito de várias maneiras com a turma, pode ser por forma de recompensa, os alunos, vamos supor, eles criam um jogo, eles criaram um jogo, e nesse jogo, cada atividade que eles fizerem, eles ganham uma peça para aquele jogo, que é como se fosse a recompensa que eles recebem. Eu não consigo, assim, explicar direitinho, mas é mesmo, mais ou menos nesse sentido, que pode ser moedas de ouro, vamos supor, um capacete, uma capa do poder, quer dizer, ele está estudando, sim, está aprendendo conteúdo, sim, mas, ao mesmo tempo, ele está recebendo a recompensa por cada desafio. E pode ser trabalhos feitos em grupo e também pode ser feito individual. Aqueles que ganham individualmente e também tem aqueles que é feito por, como é que fala? Com cooperação, que eles estão, atividades cooperativas, que eles estão juntos e um tem que voltar para resgatar aquele outro, porque se aquele tiver prejuízo, os outros também têm. Então, uma forma de trabalhar esse engajamento também, essa participação. E tem muita coisa, mas é que eu não vou conseguir me colocar agora em todos os sentidos. Mas a gamificação é uma forma, é isso mesmo, é uma forma de expandir o conhecimento, de transpassar, de fazer com que outras pessoas participem, de se fazer entender. E uma ideia que nós tínhamos, pelo menos eu tinha, que era muito errada, era de achar que o virtual era algo falso. E não é. O virtual não é algo falso, é algo que não está presente aqui do meu lado, mas ele é real, como o senhor está aí do outro lado nos ouvindo, todos os alunos estão participando, não está aqui do meu lado fisicamente, mas acontece na verdade. Então, assim, essa noção, esse conceito eu tinha errado. Então, assim, são coisas que só se aprofundando mais, entendendo melhor o assunto, que eu vou conseguir adentrar em outros assuntos. Agora eu passo para a Janaína Rocha. Boa noite, professor. Por que utilizarmos a gamificação na educação? Por muito tempo, o uso das tecnologias associadas ao ensino sofreu muita resistência, embora que os laboratórios de informática é mais um uso recente da tecnologia. As lousas interativas têm sido inseridas em sala de aula.
a tecnologia sempre esteve presente, com mais um elemento de apoio no ensino tradicional. Ferramentas que servem para reforçar a aprendizagem, explicando no formato de hierarquia de sala de aula. Somente o professor falando e os alunos ouvindo, e fazendo as atividades de fixação. Mas a grande questão é que o mundo mudou, e hoje a geração de jovens e adultos estão muito conectados, eles são hiperconectados, com várias nomenclaturas para ser dialogados. É a geração Y, a geração Z, a mileniais, a geração alfa. O fato é que eles não sabem viver sem a internet. Eles são super conectados. E, com isso, não é necessário que ninguém os ajude com as tecnologias. As instituições de ensino, elas têm assim, uma instituição engessada. E que, com essa instituição, com esses ensinos engessados, eles têm distanciado o aluno. Aí fica uma pergunta: por que não utilizarmos a tecnologia na educação? A resposta é muito complexa, mas uma das hipóteses, a modernização da educação, é envolver e modificar completamente a estrutura da sala de aula, reconstruindo um projeto político-pedagógico, principalmente incorporar cada vez mais a tecnologia na gestão acadêmica. Ou seja, são transformações exigentes que demandam altos investimentos de equipamentos e capacitação do profissional, porque não adianta ter tanta tecnologia e o profissional não ser apto, não ser capacitado para usar a tecnologia. E, porém, mesmo tantas ferramentas de baixo impacto em investimento, pode elevar o nível do desempenho estudantil, como é o caso da gamificação na educação, que altera completamente a dinâmica da sala de aula, imposicionando o aprendizado do aluno. Ao participar de jogos, todos os sistemas neurológicos e fisiológicos do aluno, ele é ativado. No caso do jogo, realmente nos envolve, somos movidos a um rumo de extrema positividade, ao aspecto emocional. Por isso, os jogos causam uma sensação de triunfo, é como se estivéssemos conquistando o mundo. Durante anos, o poder da gamificação era muito restrito, mas a partir do ano de 2010, o expressivo design, um professor universitário lá norte-americano, ele fez uma palestra sobre jogos na vida real, e nessa época, uma design de games, a Jane, uma defensora do uso das tecnologias digitais, ela lançou um livro sobre realidades em jogos, que os jogos são capazes de instruir de forma divertida em qualquer atividade cotidiana do aluno, enganjando independentemente dos objetivos, seja compreender as fórmulas matemáticas e dirigir responsabilidades aos alunos e capazes de simplificar textos com o uso da tecnologia digital. Nós, do ensino superior, temos impulsionado o aprendizado. Precisamos destrinchar esses nó dos conteúdos e aproximá-los da nossa realidade, da realidade estudantil. E quais são as vantagens da gamificação na educação? É o aumento do interesse, o maior engajamento, despertar a curiosidade do aluno, quebra de objeções, e pode ser usada em todas as idades, não importa, esse jogo funciona. Seja para aprender as primeiras letras, seja para desenvolver questões de vestibular, a gamificação é bem-vinda e traz resultados surpreendentes para os alunos. Só isso. Próximo. Oi, professor. Oi, boa noite. Eu mandei um link lá no nosso grupo de WhatsApp, aí vocês entram nele
que vai ter um jogo para vocês jogarem sobre perguntas e respostas do nosso trabalho. Eu queria colocar mais tempo, mas como eu não sabia mexer direito, vocês têm 20 segundos para ler a pergunta e 20 segundos para responder, tá, gente? O link está no grupo. Gente, como eu volto para minha tela ficar na frente? Pessoal, qual é o próximo passo da apresentação de vocês? Grupo 6. Tati, viu o link aí para o professor ver? Eu não tenho o número dele, eu pedi para a Lilian mandar para ele. Ok, mas agora qual vai ser o próximo passo de vocês? Já encerraram a apresentação? Termina com o pessoal jogando o joguinho. Não, gente, eu estou perguntando o seguinte, se vocês apresentarão mais alguma coisa agora. Não. Vocês já encerraram a apresentação? Encerraram com o jogo. Tá, tudo bem. Pessoal, Posso só depois falar vocês rapidinho, participem então do link, eu acho que seria legal até ter colocado mais no início, né? O Washington colocou aqui agora. Eu agradeço aí a apresentação de vocês, tá? Apresentação do grupo 6. Lembrando, gente, só reforçando a importância, né, de você trazer esses elementos para as aulas, não só as aulas remotas, mas as aulas presenciais também. Então, a realidade virtual, o jogo digital, o game, o videogame, né? E se não houver game, videogame ou realidade virtual, você traz as regrinhas, né? Você traz a dinâmica do jogo para dentro da sala de aula. E isso faz com que todo mundo se anime, né? Fique mais engajado com a proposta da aula. Essa questão das medalhas, dos troféus, né? Da premiação para quem acerta determinada etapa do jogo. Isso é muito importante. Isso, com certeza, tem repercussões bem interessantes sobre a aprendizagem dos alunos. Pois bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a apresentação dos 3 grupos, tá? Pois não? Alguém está chamando? Só falar do jogo, porque esse jogo Kahoot, o interessante dele na educação é porque o aluno joga e as pessoas ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar, então não tem perdedor. E dá a oportunidade de ter a curiosidade do aluno, né? De querer participar mais da aula e querer competir, né? Apesar de tudo, a gente sempre está querendo competir e não tem essa coisa de ter bullying, porque só quem sabe qual posição que os alunos ficam são os professores. Legal. Bacana, gente. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Pela presença de vocês. E aí nós continuaremos, então, na semana que vem, tá bom? Será a última noite de apresentações. Grupo 7, 8 e 9. E aí, na outra semana, teremos revisão para a nossa prova. Tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês, pelas contribuições. Eu desejo uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Tchau, até mais.